Bom, olá pessoal, agora aqui a nossa aula número 2, né? Nós vamos falar sobre o autoritarismo na história e na contemporaneidade. E bom, na primeira aula a gente falou um pouco sobre o que é democracia, sobre as vertentes, né, de democracia, como que a gente vai colocando mais camadas e graus de participação aí, né, no contexto democrático, mas a gente também vai falar nesse curso sobre autoritarismo, né? Então, lembrando o nome do nosso curso, Democracia, Autoritarismo e Engajamento em Contexto de Política Digital. Então, né, a gente vai sempre pensar nisso, né? Democracia, autoritarismo e como que as duas coisas podem ter engajamento nas redes, né? Então, engajamento nas redes não é só sobre coisa boa, né? Tem muito engajamento vindo a partir de discurso de ódio, de extremismo político, que a gente vai ter bastante tempo aqui para falar. Bom, essas duas primeiras aulas, vocês vão perceber, elas são mais conceituais, elas voltam um pouquinho, né, no passado, e isso é importante, né, para dar sequência, né, encadeamento na nossa discussão, né, até a 10ª aula. Bom, quando a gente pensa em autoritarismo, existem muitas vertentes de novo, né, ou áreas aí de discussão sobre o autoritarismo, como o autoritarismo foi empregado historicamente, ou como ele ocorreu em alguns países. Então tem toda uma discussão sobre totalitarismo, e aí vale a pena para quem quiser, né, ler uma autora que é super importante nisso, que é a Hannah Arendt, né? Então a gente não vai entrar exatamente nessa discussão, que não é o objetivo exato desse curso, mas fica aqui a dica. Também tem toda uma discussão sobre fascismo, fascismo na contemporaneidade, né? Nazismo. Então nós temos, né, o aumento aí de grupos neonazistas, especialmente relacionados a imigração em alguns países. No Brasil isso também vem acontecendo e de forma intensa nas redes, né? Então tem toda uma discussão sobre isso, né? Como que o fascismo e o nazismo eles podem ser repertórios simbólicos, e quando eu falo em simbólicos não é menos importante, né? Não é simbólico no sentido que a gente usa no senso comum, mas como, né, subsídios para a constituição de um discurso político que se desdobra em ação política. Mas a gente vai olhar aqui mais para o autoritarismo de forma mais ampla, né? E depois a gente vai olhar o autoritarismo na sua ocorrência histórica brasileira, que é especialmente a ditadura civil-militar que aconteceu entre 1964 e 1985. Bom, então de forma geral, e aí aqui eu estou me inspirando muito num filósofo político chamado Norberto Bobbio. Ele vai dizer que o autoritarismo ele é empregado em 3 grandes contextos, né? Um deles, né, na estrutura dos sistemas políticos, né? Então na última aula, né, na primeira aula, nós falamos de sistema político, né, Estado, sociedade civil. Então a gente está pensando nas estruturas burocráticas, né, na constituição do Estado. A gente tem um outro contexto, que são as disposições psicológicas a respeito do poder. Então, como que, né, as pessoas elas têm uma disposição, uma articulação, né, da subjetividade autoritária nesse contexto. E o terceiro, que seria nas ideologias políticas, né? E aí por ideologias políticas se entende não exatamente, né, o que o marxismo coloca como um véu que nos impede de ver o que está acontecendo, né? Então algo que de alguma maneira aliena a gente em relação, né, às nossas a estrutura de classe ou a dominação, mas como um conjunto de ideias, né? Então o Bobbio está olhando ideologias como isso, né? Ideias que nos conformam, ideias que fazem parte da constituição de um determinado partido político, de um indivíduo, e isso na coletividade. Bom, vamos voltar em cada um deles, né? Então, quando a gente fala em autoritarismo sendo empregado nos sistemas políticos, nós estamos falando de concentração de poder, né? Redução da participação dos governados, né, no processo de tomada de decisão, de deliberação, né? E isso acaba sendo materializado na letra da lei, nas constituições. Importante, né? Só para a gente relembrar isso.
isso, a Constituição, ela não vem dos céus, né? Então é uma criação humana, né? Quais são os regramentos que a gente vai adotar? Eles são elaborados por uma elite, né, política, por uma elite que está ali nos campos, né, nos espaços legislativos. Então não vem do nada, né? É uma construção social, uma construção coletiva, né, ou ao menos de uma parcela dessa coletividade, de uma elite política. Então, bom, quando a gente está falando de estrutura do sistema político, é isso, é restrição, né, restrição da participação. E aí isso, por exemplo, durante a ditadura civil-militar, foi uma restrição de voto. Se podia votar em alguns momentos para alguns cargos, né, para a presidência da República, não, então você vai suprimindo isso, né, diminuindo esses espaços, fazendo com que esse distanciamento seja ainda maior, né, entre representantes e representados. Bom, o segundo, e esses três contextos, eles se articulam, tá, em diferentes níveis. O segundo, que são essas disposições psicológicas a respeito do poder, é quando a gente tem uma subjetividade que que tem muita propensão, digamos assim, a ter uma personalidade autoritária. Então, a identificar um líder como ele sendo o máximo da representação e ele, né, ter um aspecto quase que messiânico, então resolvedor de todos os problemas, ele é a nossa salvação e uma sujeição a essa autoridade, a essa personalidade política muito e muito intensa, uma disposição a uma obediência de forma irrestrita. Então, isso, né, é claro que no fascismo, né, esse elemento também vai estar muito presente, né, quando eu falei antes de repertório simbólico, quando a gente pensa em neofascismo, isso pode estar muito presente. Então não é olhar, né, o hoje como sendo uma cópia do passado, mas como tendo, né, elementos estruturais que acabam, né, incidindo ou tendo, né, aderência, né, até os dias de hoje. Então, disposições psicológicas a respeito do poder seria o segundo contexto. E as ideologias, em relação a ideologias políticas é algo muito diverso, né? A gente tem partidos que são mais, né, que ampliam mais a participação, outros que são mais burocratizados, alguns que têm alguma vertente anarquista, outros autonomistas, enfim. Ideologia política a gente tem para tanta coisa. Mas quando a gente pensa em autoritarismo, é uma ideologia política que primeiro, recebe essa subjetividade, né, de personalidade autoritária, de obediência restrita, e acaba hierarquizando, ou colocando princípios hierárquicos muito, muito fortes, né, dentro da constituição, enfim, dessa ideologia. Então, esses três contextos, eles são extremamente importantes para a gente pensar autoritarismo. O que eles têm como denominador comum, né, esses três contextos? Claro, o princípio da autoridade com opressão, supressão de liberdades individuais, de liberdade política, né? Bom, vamos falar um pouco então agora do autoritarismo em contexto ditatorial. A gente vai primeiro tentar caracterizar nos poucos minutos que nós temos aqui o que foi, né, o regime militar brasileiro, né, a ditadura civil militar brasileira, e depois a gente vai falar um pouco, né, como que essas experiências elas podem ter rescaldos até os dias de hoje, mas isso, né, a gente fala mais na terceira aula. Bom, a ditadura, como eu disse, no Brasil civil-militar, ela ocorreu entre 1964 e 1985, e também a gente observou, né, a gente vivenciou uma onda de autoritarismo na América Latina, né? Então o Chile vivenciou isso de 1973 a 1990, com referendo em 1988, né, para o fim da ditadura do Pinochet. Então é uma ditadura que se diferencia do Brasil em um elemento que é um único presidente, né, enquanto que no Brasil nós tivemos vários presidentes militares que ilegitimamente estavam nos cargos, porque não estiveram lá a partir, né, da soberania popular. Na Argentina, isso, né, foi de 1966 a 1973.
no Uruguai entre 1973 e 1985, na Bolívia 1964 e 1982. Então a gente está falando de algo que é muito recente, né? Eu costumo dizer que é na esquina da história. Olhamos para trás, né? O autoritarismo está ali e tem, né, resultantes até os dias de hoje. Bom, para tentar caracterizar um pouco o que foi essa ditadura do ponto de vista, né, do sistema político ou do próprio regime, eu estou utilizando aqui um autor chamado Guillermo O'Donnell, em que ele vai dizer que no Brasil nós tivemos um regime burocrático autoritário militar. E aí ele vai trazer algumas características, ou ele vai tentar caracterizar o que é esse regime autoritário burocrático, autoritário, militar. Vejam que os próprios termos eles já visam qualificar, né, um pouco esse regime. Então, burocrático, por quê? Porque tem a constituição de uma burocracia, autoritário, por todos aqueles, os três contextos ali do Bobbio que eu trouxe, e militar, porque, né, não são civis que estão ali, pelo menos não nos principais postos de poder. Bom, então a primeira característica que o Guillermo O'Donnell traz, né, a existência de rotatividades nas posições mais altas de governo. Então, a gente pensar numa única autoridade como estando, né, sendo a autoridade máxima, não, no Brasil o que a gente viu foi uma rotatividade, né, então, além disso, ou como resultante disso, vertentes, né, autoritárias dentro do próprio regime. Então tinha os castelistas, ou sorbonistas, a chamada linha dura, né, que principalmente esteve no poder em 1968 com o AI-5, o ato institucional número 5, em que teve o recrudescimento intenso do regime, né, em dezembro de 1968, e depois uma outra vertente que é chamada distensionista, né, que é encabeçada principalmente pelo Ernesto Geisel e o Golbery. Bom, então tem essas divisões, né? A gente não está falando de um regime autoritário, militar, burocrático, que é monolítico, né? Então isso é muito importante, né? Para a gente pensar até um pouco do que são os militares hoje na política brasileira, hoje que eu estou falando de 2022, né? Bom, então essa é a primeira característica. A segunda, que são carreiras extremamente burocratizadas, né? E essa burocratização, ela tem uma característica que é muito importante, que é o insulamento, né? Então, essa burocratização, ela vai ter um distanciamento muito grande em relação a, né, os olhares, né, a fiscalização da sociedade civil. Então, o insulamento nesse sentido, né, a gente pensar como se estivesse tirando, né, uma ilha, ela está completamente distante ali do território. Então, esse insulamento faz o quê? Que eles possam tomar as decisões que queiram sem que tenham que dar respostas, né, à população. A terceira característica, e aí vocês vão poder perceber que está tudo encadeado, né? A gente está falando do encadeamento aqui dessas, para a gente pensar, né, como que esse regime existiu. Então a terceira seria o fechamento dos canais de acesso e de participação populares, seja pela repressão, né? Repressão a gente já sabe como é que é, né? Então restrição completa, ou pelo controle corporativista. Então, vai dificultando a participação, né? Dificultando a participação do cidadão. O cidadão só não pode participar, quem pode participar são determinadas corporações que vão ser tuteladas, né, por esse corpo militar burocratizado, né? A quarta característica seria tecnificação e burocratização das questões sociais e de políticas públicas. Então vejam, uma das questões que foi muito dita, né, durante o período militar por um ministro, né, dos militares, que era: vamos crescer o bolo para depois dividir. O que é esse crescer o bolo para depois dividir? Bom, as questões sociais, as questões de política pública, elas ficam para segundo plano. Primeiro a gente lida, né, com esse problema de forma técnica, entre aspas, né, burocratizado. Então a gente
e depois pensa no povo, né? Então, por quê? Porque também nós não temos a pressão popular, a pressão do voto, né? Essa rotatividade dos militares, ela se dava internamente a partir das decisões que eram tomadas por eles mesmos e não por nós, né? Então, por isso que democracia é tão importante, né? O quinto, a distribuição da riqueza nacionalmente produzida é reduzida e postergada indefinidamente, então o bolo nunca vai ser dividido, né? Então, bom, agora a gente tem que cuidar disso, a gente tem que cuidar da inflação e não dar respostas para o povo. Então a gente viu que o fim do regime militar, um aumento enorme de inflação, né, políticas públicas em frangalhos, exatamente por conta dessas características, né? E, por fim, né, o O'Donnell vai dizer, é uma forma de capitalismo histórico que associa desigualdade social e política ao intenso processo de industrialização. Então, a gente viveu, sim, durante o período do regime civil-militar no Brasil, uma industrialização forte, né? Meios de comunicação, por exemplo, toda a malha de meios de comunicação no Brasil foi feita nesse período, uma ampliação de universidades, né, de agências de fomento, mas com, né, desigualdades intensas, em desigualdade política e desigualdade social, né? Então, com a população tutelada, reprimida, censurada, né? Então, chamando a atenção de novo disso, né? Uma institucionalização, essa institucionalização aconteceu com base em censura, em perseguição, em tortura, em morte. Então, a gente sempre tem que enfatizar ditadura nunca mais, né, democracia sempre. Bom, como a gente saímos disso, né? Como a gente fez a nossa transição, né? Que começou em 1974 e finalizou 85, 88, isso é para as próximas aulas, né? Mantendo rescaldos autoritários ou resquícios autoritários. Por hora, para a gente fechar essa aula sobre autoritarismo, trazer uma referência um pouco mais atual, né? Se falamos um pouco a partir do Bobbio, depois, né, mais conceitual, do O'Donnell, pensando no regime civil-militar brasileiro, como é que a gente pensa o autoritarismo hoje, né? Sendo que não temos exatamente tanques, né, tomando o poder, né? Então esse golpe de Estado a partir de armas, ele não tem acontecido até agora, né? Não diga nunca, mas não tem acontecido até agora. Como é que a gente pensa, né, o autoritarismo então hoje, né? Dois autores bastante importantes, né, que escreveram um livro como As Democracias Morres e Blatt e Levitz, eles vão fazer uma lista que seriam os indicadores do comportamento autoritário na atualidade. E esses indicadores, eles nos dão um pouco, nos dariam um pouco o cenário de como a democracia ela é corrompida por dentro de suas próprias instituições. O primeiro indicador do comportamento autoritário que eles chamam a atenção é a rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Então, por exemplo, em relação à validade das urnas eletrônicas, estamos no meio deste debate, né? Rejeição ou, né, contestação da vitória eleitoral. Isso aconteceu em 2014, quando Dilma Rousseff foi eleita presidenta da República, né? Então o seu principal opositor à época não aceitou o resultado, dizendo que havia fraude sem nenhuma comprovação, né? Então esse é um indicador que já nos chama a atenção, que já nos coloca em alerta. O outro indicador e também, de novo, tudo articulado, né? A gente faz essas divisões para entendimento, mas, né, são questões que estão articuladas, é a negação da legitimidade dos oponentes políticos. Então, a negação da legitimidade, o que é isso, né? É eu considerar aquele oponente político não um adversário pontual, que eu quero vencê-lo, né, nas urnas, senão para que eu vou, né, me candidatar, ou enfim, às vezes se candidato para ficar conhecido, mas enfim, isso é papo da gente falar um pouco mais em aula sobre a eleição. Mas aquele oponente político, ele é um adversário pontual, né? Pode até ter uma eleição um pouco dura, mas ele não é encarado como um inimigo passível de ser eliminado, como a gente pensa em contextos de autoritarismo, em que é uma lógica de guerra.
ele é um inimigo, ele vai ser eliminado e não, eu não vou conversar com ele, eu não vou fazer mediações com ele. Disso também decorre o terceiro indicador, que é uma tolerância ou engajamento muito grande em relação à violência. A violência passa a ser naturalizada, passa a ser algo comum, porque se a gente está falando numa lógica de guerra, guerra sem violência não é guerra, certo? Então, essa tolerância e engajamento estimulada, né? Estimulada por aqueles que estão no poder. E, por fim, a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia, né? Então, a gente vem observando entre autocratas, na atualidade, né, a imprensa sendo colocada como o inimigo público número 1. Isso não quer dizer que a imprensa nos países, e aí eu tô falando também do Brasil, não tenha problemas, né? Sejam parciais, tentam induzir, né, um determinado debate. Isso é uma coisa, né? A gente está falando de uma empresa específica, né? Agora, a imprensa enquanto instituição, ela é muito importante, porque a gente não consegue ter acesso a tudo. E se a gente for olhar no passado recente, quantas matérias jornalísticas, quantas matérias investigativas do jornalismo foram importantes para elucidar né, questões públicas, como, por exemplo, a Vaza Jato e outros, né? A gente pode ir lembrando aí de matérias investigativas, de reportagens investigativas que são extremamente relevantes, né, no contexto atual e sempre foram. Bom, então, colocando esses indicadores do comportamento autoritário para a gente ficar pensando aí, a gente se encaminha daqui a pouco para a nossa terceira aula. Até daqui a pouco.